que têm lutado por tanto tempo e tão arduamente que não sabem o que estão fazendo. Você entende isso? Trump estava claramente irritado esta manhã. Na verdade, ele estava tão irritado que fez algo que nenhum presidente dos Estados Unidos da América jamais fez antes. E isso é soltar um palavrão na televisão nacional. Na verdade, eu fui e verifiquei. Tivemos alguns momentos de microfone aberto, onde os presidentes não sabiam que estavam no microfone. Mas esta é a primeira vez que alguém soltou um palavrão intencionalmente. E isso foi porque ele estava realmente irritado. Então, o que aconteceu? Claro, isso tem a ver com o cessar-fogo entre Israel e Irã. Trump anuncia o cessar-fogo. Então, temos muita discussão entre Israel e Irã. E esta manhã, parecia que o cessar-fogo estava prestes a ser quebrado apenas algumas horas depois de ter sido acordado. E é por isso que vimos Trump fazer o que fez. Então, vamos passar por toda a história. Antes de prosseguirmos, se vocês puderem, por favor, apertem o botão de inscrição abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Então, nós cobrimos isso ontem. O anúncio do cessar-fogo ocorreu por volta das 6 da tarde de ontem, horário do leste, onde Trump anunciou que ambas as partes concordaram com um cessar-fogo, Israel e Irã. Bem, adivinha, este anúncio não foi sem controvérsia. Veja, apenas minutos depois de Trump fazer essa postagem, tivemos um relatório da Cable News Network dizendo que um alto funcionário da República Islâmica do Irã disse que não havia proposta de cessar-fogo. Então, apenas minutos depois da postagem da Cable News Network, recebemos um relatório da Reuters, dizendo que sim, há um cessar-fogo e isso foi confirmado pelo Irã. Então, claramente havia muita confusão acontecendo, e enquanto isso, parecia que havia um cessar-fogo, porque as contas iranianas começaram a enlouquecer. Essa conta que você vê na sua tela é de um dos propagandistas iranianos mais prolíficos. Ele tem postado muitas notícias do Irã e muitas coisas que o governo iraniano quer divulgar, e essa foi a reação dele, que foi rapidamente deletada. Embora ele tenha dito, dane-se você. O presidente iraniano, ele disse, dane-se você. O Ministério das Relações Exteriores iraniano, você traiu o Irã e a liderança. Dane-se você. Então ele adiciona o presidente e o ministro das Relações Exteriores. E essa não foi uma reação isolada. Muitas pessoas no Irã estavam muito irritadas. Aqui está outro exemplo. Não há cessar-fogo. As palavras do ministro das Relações Exteriores foram uma clara traição à posição do regime e uma tentativa de estabelecer um país, de fato, que estava desestabilizado. Ele logo será preso e executado. Claramente, o povo iraniano estava reagindo de uma maneira em que estavam dizendo que todos que concordaram com o cessar-fogo são traidores, e o líder supremo vai prendê-los e executá-los. E na realidade, o líder supremo ainda estava escondido em um bunker. E a IRGC e as pessoas que estavam fazendo as negociações tinham todo o poder. Então, as pessoas pró-regime iraniano estavam irritadas, porque sentiam que o Irã não revidou Israel tão forte quanto Israel atingiu o Irã e a IRGC. Aqui está apenas outro exemplo. Isso foi traduzido e a mensagem agora está deletada. Então, eu só tenho a captura de tela. O que isso significa? Eles bateram em nossos comandantes, todas essas crianças foram mortas, é isso? Temos que atacar de uma maneira que garanta nossa segurança por 100 anos. O que isso significa? Me desculpe. Ele está dizendo tudo isso se referindo ao cessar-fogo, e ele está dizendo tudo isso se referindo à mensagem que o ministro das Relações Exteriores iraniano divulgou. E essa foi a mensagem. Como o Irã tem repetidamente deixado claro, Israel iniciou a guerra contra o Irã, não o contrário. Até agora, não há acordo sobre qualquer cessar-fogo ou cessação da operação militar. No entanto, desde que o regime israelense pare sua agressão ilegal contra o povo iraniano, não mais tarde que às 4 da manhã. Horário de Teherã, não temos intenção de continuar nossa resposta depois que a decisão final sobre a cessação da operação militar for tomada mais tarde. Agora preste atenção nesse 4 da manhã. Horário de Teherã, isso é aproximadamente 8h30 da noite. EST. E na realidade, as coisas levariam muito mais tempo do que o ministro das Relações Exteriores acabou de dizer. Isso porque, logo após o anúncio de Trump, Israel fez algo sem precedentes. Eles realizaram o maior ataque dentro de Teherã desde que esta guerra de 12 dias começou. Esta foi uma das explosões mais massivas e devastadoras que já vimos.
Aqui estão alguns clipes. Agora, esses ataques foram claramente após o anúncio do cessar-fogo. Mas, se apenas lermos a mensagem de cessar-fogo, uma mensagem é clara aqui que o cessar-fogo não é efetivo imediatamente, ele começa um pouco depois. Então, tecnicamente falando, os ataques israelenses não estão realmente violando o cessar-fogo, mas na realidade eles violam o acordo que acabaram de fazer. Ambas as partes acabaram de concordar com a paz. E então, Israel realiza não apenas um ataque, mas o ataque mais devastador que não vimos desde o início desta guerra. A escala da explosão desta noite em Teherã e Karaj é a maior em 12 dias. Outra fonte diz que as fontes iranianas estão notando explosões sem precedentes em Teherã esta noite. Parece que os ataques estão em andamento. Agora é onde eu quero reforçar algo novamente. Israel não estava quebrando o cessar-fogo, mas estava claramente contra o espírito do cessar-fogo. Você não pode atacar alguém depois de concordar com a paz. Ou pelo menos não deveria. Isso é algo que muitos meios de comunicação ocidentais estão completamente ignorando. Mas isso é algo que o presidente Trump deixou claro quando estava irritado. Esta manhã ele disse que foi Israel que começou a descarregar completamente no Irã. E isso é o que arriscou quebrar o cessar-fogo. Porque depois disso, o Irã estava claramente irritado, e eu posso supor que eles transmitiram sua frustração quando o Catar contou isso à delegação dos Estados Unidos da América. Mas o Irã, na verdade, não fez nada. O Irã apenas esperou. Por algumas horas, o Irã apenas esperou, e então, à medida que nos aproximávamos cada vez mais das 12 horas, horário do leste, foi quando os mísseis iranianos começaram a voar. No último segundo, rapidamente, todos perceberam que o cessar-fogo não começou realmente às 4 da manhã, horário de Teherã, como o ministro das Relações Exteriores disse em seu tweet. Na verdade, começou às 7 da manhã, horário de Teherã, cerca de 4 horas depois do que ele disse. Então, à medida que nos aproximávamos das 12 horas, o Irã começou a retaliar. Às 10 horas, o Irã lançou a primeira saraivada de mísseis, então outra, e então outra. Nas próximas 2 horas, o Irã lançou aproximadamente 6 ondas de mísseis em direção às cidades israelenses. E alguns dos impactos foram devastadores. Aqui está apenas um clipe. Durante essas ondas de retaliação, um dos mísseis atingiu diretamente um prédio de apartamentos de 7 andares e tivemos 4 fatalidades confirmadas, enquanto estou gravando isso, e foi claramente um golpe muito ruim. Aqui está a filmagem de mais uma câmera registrando isso. Podemos ver aqui no rescaldo que foi apenas uma destruição total. Muitas pessoas ficaram presas sob os escombros e muitas outras perderam suas casas. Neste momento, as equipes de resgate estão vasculhando os escombros após este ataque de mísseis balísticos iranianos que visou a cidade sulista de Beersheba. Você pode ver atrás de mim os escombros deixados após essa explosão que ecoou por quarteirões, destruindo empresas, ônibus e carros. Os primeiros socorristas ainda estão contando os mortos, tentando determinar exatamente quantas pessoas foram mortas. Mas o lado deste prédio está coberto de marcas de estilhaços, os abrigos antibombas, completamente destruídos, mostrando o quão poderosos são esses mísseis quando atingem áreas residenciais. Foi destruição, não paredes. O teto caiu, diz Anya. Todos os móveis se foram, tudo está no chão. É como um pesadelo. Agora, depois que aquele prédio de apartamentos foi atingido, recebemos a confirmação de 3 mortes imediatamente, e todos assumiram que Israel iria retaliar, e iria retaliar com força. Mas, felizmente, prevaleceram as cabeças mais frias, e Israel, na verdade, não retaliou contra este ataque a civis israelenses.
É importante notar aqui que muitos mísseis iranianos chegaram antes do horário acordado para o cessar-fogo. O horário do cessar-fogo era meia-noite. ESD, então meia-noite, ESD, e muitos dos ataques iranianos vieram, no último segundo. Alguns deles estavam chegando às, 1044, 1055, coisas assim. Outro ponto interessante, a propósito, havia um voo da Al-Elf que estava apenas voando em círculos, como você pode ver na sua tela. Por causa de todos os mísseis que estavam voando para Tel Aviv e outras cidades israelenses, então eles não podiam realmente entrar no espaço aéreo israelense. Mas, felizmente, depois que tudo acabou, o avião pousou em segurança em Tel Aviv. Então, nada de ruim aconteceu. Mas depois, recebemos notícias de que um míssil iraniano cruzou para o território israelense às 12h06, 6 minutos após o início do tempo de cessar-fogo. Mas, felizmente, nada realmente aconteceu. Israel conseguiu derrubar o míssil e o Irã alegou que este míssil foi lançado antes do horário das 12 horas. Por isso, não é realmente uma violação do cessar-fogo. O presidente Trump até anunciou que o cessar-fogo está agora em vigor. Por favor, não o viole, Donald J. Trump. Bem, algumas horas depois disso, alguém violou o cessar-fogo. Às 13h30 da manhã, Israel detectou que o Irã lançou outra saraivada de mísseis balísticos em direção ao território israelense. Essa foi a 7ª onda. E se esses mísseis entrarem no território israelense, o cessar-fogo seria violado e a guerra estaria novamente em curso. Bem, eles entraram no território israelense. Felizmente, Israel conseguiu derrubar todos eles. Não houve danos, mas a violação estava lá. E Israel prometeu que iria retaliar. Os jatos israelenses começaram a se dirigir para o espaço aéreo iraniano para atingir alvos, e parecia que o cessar-fogo estava prestes a ir por água abaixo. Foi quando o presidente Trump começou a tuitar ao vivo. Tenho certeza de que ele estava acompanhando isso e ele disse: Israel, não soltem essas bombas. Se vocês fizerem isso, será uma grande violação. Tragam esses pilotos para casa. Agora, outro tweet que ele postou logo após isso foi: Israel não vai atacar o Irã. Todos os aviões serão virados e voltarão para casa. Enquanto fazem um aceno amigável para o Irã, ninguém será ferido. O cessar-fogo está em vigor. Obrigado pela sua atenção agora. A razão pela qual o presidente Trump disse isso é porque os iranianos disseram aos cataris que então disseram aos Estados Unidos da América que os foguetes foram disparados por alguns facção rebelde no regime iraniano que agora eles têm sob controle. Então, a violação não foi feita pela liderança que concordou com o cessar-fogo. Foram apenas algumas pessoas aleatórias que atiraram e, além disso, foi sorte que nenhum dano foi realmente feito ao israelense. Então, o presidente Trump estava tentando impedir o israelense de responder ao ataque. Mas, infelizmente, é aqui que temos que pensar também na política doméstica. Os israelenses não podem simplesmente deixar uma violação do cessar-fogo sem resposta, então eles tiveram que atacar. Foi aqui que se chegou a um acordo de que os israelenses atacariam e destruiriam apenas um único radar que os iranianos tinham. E essa seria a resposta israelense à violação iraniana. E então todos os jatos apenas voltaram. Bem, enquanto Trump estava negociando tudo isso, foi quando recebemos o clipe dele soltando o palavrão. Primeira vez que um presidente disse isso na televisão nacional. E ele disse isso logo antes de entrar em um helicóptero para ir ao Air Force One, para ir a uma cúpula da OTAN. O Irã violou o acordo de paz e o acordo T5. Você acredita que o Irã está tão comprometido com o mar? Sim, eu acredito. Eles violaram, mas Israel também violou. Você está questionando isso? Israel cometeu. Israel, assim que fizemos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas, como eu nunca tinha visto antes. A maior carga que já vimos. Não estou feliz com Israel. Sabe, quando eu digo, ok, agora você tem 12 horas, você não sai na primeira hora e simplesmente joga tudo o que tem neles. Então não estou feliz com eles. Também não estou feliz com o Irã, mas estou realmente infeliz se Israel sair esta manhã, porque o único foguete que não pousou, que foi disparado talvez por engano, não pousou. Não estou feliz com isso. Sabe o que temos? Basicamente temos dois países que têm lutado tanto e tão arduamente que eles não sabem o que diabos estão fazendo. Você entende isso?
Depois disso, também tivemos uma declaração do primeiro-ministro israelense Netanyahu. E é isso que essa declaração diz. O cessar-fogo foi marcado para as 7 da manhã de hoje, que é meio-dia. EST. Às 3 da manhã, Israel atacou com força no coração de Teherã, atingiu alvos do regime, eliminou centenas de pessoal de segurança iraniano. Pouco antes do cessar-fogo entrar em vigor, o Irã lançou uma saraivada de mísseis, um dos quais tirou a vida de 4 de nossos cidadãos nesta cidade. O cessar-fogo entrou em vigor à meia-noite, EST. Às 12h06, o Irã lançou um míssil no território israelense e mais 2 adicionais às 325. Esses mísseis foram interceptados ou caíram em área aberta e não causaram baixas nem danos. Em resposta à violação do Irã, a Força Aérea destruiu uma instalação de radar perto de Teherã. Conforme nossa conversa entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, Israel se absteve de ataques adicionais. Na conversa, o presidente Trump expressou sua grande apreciação por Israel, que alcançou todos os seus objetivos para a guerra, bem como sua confiança na estabilidade do cessar-fogo. Felizmente, até agora, enquanto estou gravando isso às 3 da tarde no horário de Brasília, o cessar-fogo se mantém e esperamos que continue por muito mais tempo. Israel ainda continua a guerra em Gaza, mas temos o fim da guerra no Irã agora. Outro ponto é, claro, o urânio enriquecido que o Irã possui. O que vai acontecer com isso? Para aqueles de vocês que não sabem, os Estados Unidos da América conseguiram destruir todas as instalações nucleares. Nós destruímos todas as centrífugas do Irã, mas o Irã conseguiu retirar aproximadamente 900 libras de urânio enriquecido, que foi enriquecido a 60%. Isso é definitivamente perigoso, mas não é de qualidade para armas. Eles não podem usar esses 60% para fazer armas nucleares. Eles precisam enriquecê-lo ainda mais, para 90%, para terem a capacidade de criar uma arma nuclear. Mas, de qualquer forma, é provável que ocorram negociações sobre as 900 libras de urânio enriquecido que eles têm. Esta foi a resposta do presidente Trump sobre se o Irã vai continuar com um programa nuclear ou não. Vamos ouvir. Senhor presidente, o Irã fez algum compromisso ontem sobre o enriquecimento de urânio? Sobre o quê? Sobre o enriquecimento de urânio. Eles não vão ter enriquecimento e não vão ter uma arma nuclear. Eles sabem disso. Eles vão se tornar uma grande nação comercial. Você sabe, eles são muito bons comerciantes. Eles vão se tornar uma grande nação comercial e eles têm muito petróleo. Eles vão se sair bem. Eles não vão ter uma arma nuclear. A coisa que está na mente do Irã agora são as armas nucleares. E, finalmente, isso é o que ele disse em relação à mudança de regime no Irã. Lembre-se, o presidente Trump uma vez tuitou que se o povo iraniano quisesse mudar o regime, ele seria totalmente a favor. Bem, agora ele está dizendo que os Estados Unidos da América não querem ter nada a ver com isso. Vamos ouvir. Você quer ver uma mudança de regime no Irã? Bem, se houve. Mas não, eu não quero. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. Mudança de regime leva ao caos. E, idealmente, não queremos ver tanto caos. Então vamos ver como fica. Sabe, os iranianos são muito bons comerciantes, muito bons empresários. E eles têm muito petróleo. Eles devem ficar bem. Eles devem ser capazes de reconstruir e fazer um bom trabalho. Eles nunca vão ter nuclear, mas além disso, eles devem fazer um ótimo trabalho.